Como perder barriga? Vamos lá, sem muita enrolação nesse vídeo, eu quero falar para vocês como que faz para perder barriga, como é que eu consigo, através de dieta e treino, perder barriga. A gente tem sim processos cirúrgicos, abdominoplastia, lipoaspiração, criolipólise, esses negócios, mas se você quer de maneira natural perder barriga, eu vou te mostrar aqui como, beleza? Vamos lá. Esses daqui são alguns resultados do pessoal da consultoria, tá? Então aqui a gente percebe que ela tinha a barriga projetada para frente, ela deu uma melhorada aqui, e eu vou te passar exatamente o que eu faço com as minhas alunas para que elas consigam ter esse tipo de resultado, beleza? Aqui, ó, também esse resultado aqui foi uns 30 dias, esse resultado aqui foi uns 3 meses, e esse resultado aqui da Adri foi uns 3 meses também, tá? E eu quero que vocês reparem uma coisa na Adri, principalmente, que dá pra ver legal aqui, ó. Quero que vocês prestem atenção nisso. Olha só como o quadril dela é rodado para frente. Isso daqui é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falarem sobre, mas que influencia no seu abdômen ser projetado para frente, que pode te ajudar a ter um resultado mais rápido se você se concentrar nisso. Olha só como o abdômen dela cai para frente aqui e o bumbum sobe. Isso é uma rotação que ela tem no quadril. Então o quadril dela, em vez de ser reto, ele gira. E aí, aqui depois da gente trabalhar com alguns alongamentos e fortalecimentos específicos, o quadril dela encaixou e ficou melhor, tá? Isso por conta de falta de fortalecimento do abdômen e falta de alongamento de algumas musculaturas mais profundas, principalmente o ilho-psoas, que é uma musculatura mais profunda aqui. Beleza? Eu não vou entrar muito nesse ponto porque ele não é o 100% da coisa, mas ele é uma coisa que, se você tem esse desvio e você foca, você tem resultados muito melhores, porque nesse caso da Adri, se ela perdesse gordura apenas, ela não iria conseguir eliminar essa barriga. Então, para quem tem esse tipo de barriga específico, eu recomendo que você foque nisso, tá bom? Mas eu vou passar aqui algo que vai funcionar para 99% das pessoas, tá? Vamos lá. Então, primeiro, vou falar de dieta. O que eu preciso fazer na dieta para conseguir perder barriga? A gente precisa de um balanço energético negativo. Não tem como eu perder gordura se eu estiver comendo mais calorias do que o meu corpo gasta. Isso você precisa entender. Isso é a regra básica do emagrecimento. Então, eu preciso ter um balanço energético negativo, ou talvez você já tenha ouvido falar de déficit calórico, tá? É a mesma coisa. Mas o que é isso? Eu tenho o número de calorias que eu gasto no dia para que meu corpo mantenha as funções vitais. Coração batendo, pulmões funcionando, sangue circulando, para tudo isso eu gasto energia. E essa energia são as calorias. O quanto de energia que eu gasto no dia é minha taxa metabólica basal, que eu gasto sem fazer nada. Estou deitado, sem fazer nada, eu gasto isso. Beleza? Aí eu somo isso com quanto eu gasto de energia andando, eu somo isso quanto eu gasto de energia fazendo exercício, e aí eu tenho um número, e desse número eu aplico essa taxa metabólica, eu aplico esse número de déficit calórico de balanço energético negativo para que eu coma menos calorias do que eu gasto no dia. Então vamos supor que 1.500 calorias eu gasto com tudo, tá? É um número maior que esse, mas estou dando um exemplo para ficar fácil de fazer a conta aqui. Eu aplico um déficit calórico de 300 calorias. Então eu vou de 1.500 comer 1.200 calorias. E aí, dessa forma, eu vou obrigar meu corpo a utilizar gordura como fonte de energia e queimar essas 300 calorias, e ao longo do tempo vou perdendo gordura. Lembrando que 1 kg de gordura tem 7.700 calorias. Então você consegue até ter uma estimativa do quanto que você gasta de calorias por dia e de quanto tempo vai demorar para você perder 1 kg de gordura, beleza? Obviamente que eu posso fazer um déficit calórico maior, eu posso fazer alguns ajustes nesse déficit calórico, tá? E como é que eu calculo isso? Que eu acho que é a parte que é mais importante para você, tá? Eu utilizo o Vini Macros e eu vou deixar ele aqui no link da descrição para você utilizar também. Mas eu acho que é válido eu mostrar para você como é que eu faço isso. Eu utilizo um agente GPT que eu criei, que chama Vini Macros, certo? Então, ó, como é que eu faço isso? Vou calcular meus macros. Aí ele vai falar comigo. Ele precisa do meu peso em quilos. Vou dar o meu peso em quilos, 80 quilos. Depois minha altura em centímetros. Isso daqui tudo eu utilizo
para jogar na fórmula que tem nele, que é uma fórmula que você encontra, né? Harris Benedict é a fórmula, mas é mais fácil utilizar ele do que utilizar a fórmula, procurar ela, fazer conta, enfim. Isso daqui é para facilitar a sua vida, assim como facilita a minha, né? Tenho 32 anos. E aí ele vai calcular, baseado nesses dados aqui, quantas vezes na semana eu vou treinar. Eu vou treinar 6 vezes na semana. Bom, aí ele calcula muito ativo, tal, e ele aumenta essas calorias ou diminui de acordo com o que eu gasto. Aí ele vai calcular aqui meus macros. O que são macros? As calorias do dia e os macronutrientes que eu preciso consumir, que é proteína, carboidrato e gordura. Ele já dá tudo isso pronto para você e eu estou mostrando aqui para você. Só para ficar mais tangível, tá? Vamos lá. Vamos aguardar ele fazendo os cálculos. Tá, beleza. Ó. Então eu posso escolher aqui ter um déficit calórico moderado, né? Um déficit calórico agressivo para emagrecer mais rápido, mas com mais chance de perder massa muscular, que eu não recomendo. Um superávit moderado e um superávit agressivo. Então esse daqui é um superávit para eu ganhar massa. Se eu quiser ganhar massa, eu venho para o superávit. Eu como mais calorias que meu corpo gasta. Como eu quero perder barriga, no caso, eu vou para o déficit calórico. Certo? Tem tudo aqui, ó. Aí proteína, gordura, carboidrato. Eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui, porque se você quiser, você clica no link aqui embaixo, você vai ter acesso a ele. Eu não vou ficar entrando muito em detalhezinhos aqui. Mas o que eu recomendo para você é esse déficit calórico moderado que ele dá para você. Beleza? Dito isso, vamos para... Vou voltar aqui para a apresentação. Então é isso, você precisa ter um déficit calórico, balanço energético negativo. E você precisa de uma ingestão adequada de proteínas para você não perder massa muscular. Porque perder massa muscular significa eu perder essa taxa metabólica basal que eu utilizo. Então, por exemplo, que eu falei para você, 1.500 calorias que eu gasto. Se eu perco músculo, ao longo do tempo essa taxa metabólica ela vai diminuir. Então, em vez de gastar 1.500 calorias por dia, eu vou gastando 1.400, 1.300, eu vou diminuindo porque eu estou perdendo músculo. Então, eu tenho que evitar isso para manter meu metabolismo acelerado. Porque senão vai ficando cada vez mais difícil, eu tenho que comer cada vez menos para conseguir perder gordura. Então, a maneira mais fácil que tem de eu perder barriga é se eu tiver uma dieta que tem um déficit calórico, mas sem perder músculo. Porque se eu perder músculo, vai me dificultar. E isso eu garanto fazendo musculação e ingestão de proteínas adequadas. Qual que é a ingestão adequada? De 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Tá? Então, se você pesa 80 quilos como eu, você vai utilizar de 1,6 a 2,2 gramas. Vou colocar 2 gramas para ficar mais fácil de fazer a conta. Vai dar 160 gramas de proteína por dia. Só que 160 gramas de proteína não é 160 gramas de frango. Em 100 gramas de frango grelhado, você tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Beleza? Então, se a gente for colocar em frangos, eu deveria comer... vamos fazer a coisa. 500 gramas de frango tem 150 gramas de proteína. Tá? Então, mais ou menos 500 gramas de frango. Só que a gente não come só frango, né? A gente come ovo, a gente tem o whey na dieta, a gente tem o iogurte, a gente tem o leite. Então, outras fontes de proteína vão complementando essa proteína que a gente precisa. Beleza? Então, é importante que você saiba disso. Na dieta, eu tenho que me preocupar com essas duas coisas. Balanço energético negativo, déficit calórico e ingestão adequada de proteínas para eu não deixar o meu metabolismo desacelerar perdendo músculo. Ok? Então, é isso, você tem que se preocupar e é isso que eu fiz com as minhas alunas lá em cima. E qual é a estratégia de treino para eu conseguir fazer isso? Vamos lá. Musculação. Então eu preciso fazer musculação para garantir que o meu corpo mantenha a minha massa muscular. Porque se eu só fizer dieta e cardio, por exemplo, ele vai eliminar a minha massa muscular. Ele não está precisando de musculatura. Porque eu não estou utilizando, porque eu não estou fazendo musculação. Então ele vai jogar fora. Então eu preciso garantir fazer musculação. Pelo menos 3 vezes na semana. Tá. 3 a 6 vezes. Ah, se eu fizer uma, então não conta nada, Vini. Pô, lógico que conta. Só que, você quer um negócio eficiente? Quanto mais, melhor. Tá? Ah, mas aí tem o overtraining. Se eu treinar demais, eu me machuco. Verdade, não seja besta de fazer um negócio a mais. Tá? Mas eu tô falando, se você fizer mais vezes, você garante que você vai treinar mais vezes, você vai gastar mais caloria, vai estimular mais seu corpo, desde que você faça da maneira certa. Tá? Então eu sempre prefiro fazer mais, porque você constrói o hábito mais fácil e você tem aquele gasto calórico constantemente, né? Quem treina mais, na minha opinião,
tem um resultado melhor, principalmente mentalmente. Porque assim, você pode sim, tá? Treinar 3 vezes na semana e ter bons resultados. Mas eu sempre vejo que quem tem os melhores resultados é quem treina mais. Porque é mais dedicado e engloba o lifestyle mais fácil. Né? Uma pessoa que treina 3 vezes na semana, a chance de dar migué e tal é bem maior. Beleza? Isso eu tô falando da minha visão, ok? Mas você pode sim ter bons resultados. Não quero te desestimular de maneira nenhuma. Se você consegue treinar menos, treine menos. Mas tenha noção de que atividade física só faz bem para sua saúde, tá bom? Sem mais enrolações, vamos lá. Cardio. Por que eu tenho que fazer cardio? Porque cardio, ele vai ajudar o seu corpo a queimar gordura de uma maneira mais eficiente. Se ele queima a gordura de uma maneira mais eficiente, ele tem a tendência de poupar suas proteínas. Porque imagina, seu corpo ele tem como fonte de energia carboidratos, proteínas e gorduras. Ele prefere carboidratos e gorduras. Só que quando você está comendo menos, ele vai tender a utilizar proteínas também. E aí é que tá. Se você ensina ele a utilizar gorduras de uma maneira melhor, ele vai utilizar gorduras em vez de proteínas. E isso é excelente. Por isso que o cardio entra super bem. O que o cardio vai fazer realmente? Ele vai aumentar o número de mitocôndrias que você tem, que é lá que você queima a gordura, tá? Então, quando você faz, por exemplo, a musculação, você aumenta o músculo, né? Você aumenta o tamanho do músculo. No cardio, você aumenta o tamanho da mitocôndria. E não só o tamanho, você cria novas mitocôndrias. Então, além de aumentar o tamanho, você aumenta o número de mitocôndrias. Então, seu corpo vai virar uma máquina de queimar gordura ao longo do tempo que você faz cardio. Então, a musculação acelera esse metabolismo, mantém ele acelerado, e o cardio ensina o seu corpo a queimar gordura de maneira mais eficiente. Beleza? Além de ter um gasto calórico um pouco maior do que musculação. E aí você vai me perguntar, qual que é melhor? Os dois são melhores, tá? Se você fizer só musculação, você não tem um resultado tão bom. Se você fizer só cardio, você não tem um resultado tão bom. Se você faz os dois, você tem o melhor resultado que a ciência mostra pra gente. Então, você tem 1 hora para treinar, utiliza 45 minutos de musculação e 15 minutos de cardio. Não faça 1 hora de musculação, não faça 1 hora de cardio. Tá bom? Minha sugestão para você ter resultados mais rápido. Beleza? E correção postural, que foi o que eu falei para você. A Adri, no caso, esse caso aqui, foi totalmente postura, por isso que ela teve um resultado muito rápido. Ela até tinha gordura aqui, mas o que deu esse resultado legal para ela foi focar nos músculos certos. E aí você vai falar, quais exercícios eu faço, Vini? Pô, vai depender dos seus desvios posturais. Tá? No caso dela, eu fiz um alongamento de psoas e fiz um fortalecimento de abdômen. E aí você pode utilizar diversos exercícios para fazer isso, né? O alongamento de psoas tem vários exercícios de alongamento. O fortalecimento você pode usar pranchas, você pode usar o reto abdominal normal. Enfim, mas você vendo quais desvios você tem, você focando neles, você tem um resultado mais rápido. Beleza? É basicamente isso, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do que eu faço na musculação, né, para entrar um pouquinho mais dentro do treino, que eu entrei um pouquinho na dieta, eu vou entrar um pouquinho no treino também. Musculação, quais exercícios que eu foco? Não faz abdominal como preferência, tá? Você até pode ter exercícios de abdômen, que eu falei, né, fortalecimento lá em cima, mas você precisa focar principalmente em exercícios globais. Quais são eles? Exercícios que trabalham várias musculaturas ao mesmo tempo. Por exemplo, um agachamento. Ele trabalha abdômen, ele trabalha perna, ele trabalha a parte do glúteo, ele trabalha várias musculaturas. Uma cadeira extensora, por exemplo, trabalha só a parte anterior da coxa. Então, qual que vai gastar mais calorias e construir mais músculos, estimular mais músculos? Os exercícios globais, ou agachamento, nesse caso. É a mesma coisa, uma remada, né, que eu trabalho vários músculos, bíceps, posterior de ombro, costas, ou uma rosca direta, que trabalha só bíceps. Eu vou focar numa remada, que vai gastar mais calorias e construir mais massa muscular. Mais uma vez, não significa que eu não vou focar em isolados. Mas se você está querendo perder barriga, ganhar massa muscular nos braços, nas pernas, para secar o tronco, né? Porque se você não faz a musculação, você vai definhar todo o corpo. Se você ganha massa muscular nos braços e pernas, parece que você está perdendo mais gordura na região do tronco, porque você não perde tanto volume nos braços e nas pernas. É um dos segredos para você conseguir perder barriga mais rápido. Focar em exercícios globais. Beleza? E no cardio, você tem 2 opções. Ou você faz um cardio mais moderado, de 30 a 45 minutos, entre 120 e 140 batimentos por minuto,
tá? Isso daí, se você segurar na esteira, na bicicleta, ele pega para você. Ou o seu relógio também, se ele for bom. Você consegue manter esse ritmo. Ou você faz intervalados, né? O famoso HIIT, que são treinos mais curtos, mais intensos, que seriam treinos de alta intensidade, tipo tiros, por exemplo, e descanso. Tiro e descanso, tiro e descanso, durante 15, 20 minutos. E aí você pode optar. Se você for fazer o HIIT, 60 minutos por semana. Se você for fazer o cardio moderado, 150 minutos por semana. Ok? Mínimo, obviamente. Depois você pode ajustar de acordo com a sua rotina, fazer um pouquinho mais. Menos eu não aconselho, tá? Agora, mais uma vez, Vini, não consigo fazer tudo isso. Pô, beleza, faz o que dá, entendeu? Não espero que você seja 100%, mas espero que você faça o seu melhor. E o seu melhor é 30, faz 30, entendeu? E tá tudo bem. Uma coisa de cada vez, né? A gente vai sempre melhorando. Mas é isso. E a correção postural, eu aconselho fortemente que você veja o que está encurtado. É claro que é difícil você sozinho ver. Geralmente você precisa de uma visão de um profissional para ver. Inclusive, se você quiser a minha visão para montar seu treino, montar sua dieta e conseguir te auxiliar, clica no link aqui embaixo. Você vai entrar no meu site e aí eu consigo te ajudar na consultoria. Beleza? Mas veja a questão postural também, porque tem alongamentos e tem fortalecimentos que vão te ajudar a perder barriga de uma maneira mais rápida ainda, tá bom? Ah, Vini, aquele negócio de hipopressivo, vácuo, etc. Não é obrigatório. É um plus muito circunstancial, por assim dizer. Né? Circunstancial seria a palavra. E cai dentro dessa correção postural. Porque, por exemplo, o caso da Adri aqui, eu poderia também. Os órgãos estão projetados para frente porque o abdômen é fraco. Se eu faço um vácuo, faço um hipopressivo, eu vou trabalhar justamente o fortalecimento dele. Não precisa ser com isso. Pode ser abdominal, pode ser outro tipo de exercício. Mas ele é válido também, não vou dizer que não é. Qualquer coisa é válida se você não faz nada. Né? Essa que é a verdade. Mas se você quer ter tudo isso ajustado para ter um resultado mais rápido, quiser participar da minha consultoria, clica no link aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo e quer ter mais conteúdos, quer que eu faça mais outros temas, digita aqui nos comentários qual tema que você gostaria de ver. Eu tento trazer isso da maneira mais rápida, mas sem deixar faltar informação. Eu sei que sempre vai ter dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários, mas eu quero trazer esses vídeos com mais frequência. E eu preciso da sua ajuda para trazer temas relevantes para você, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima.